Fala galera, paz do Senhor seja com todos. Mais uma vez aqui para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Demorou um pouquinho porque mês passado o trabalho foi corrido, não deu tempo de eu parar muito bem, começou as aulas na faculdade, aí veio o carnaval, fui para o acampamento de carnaval, mas enfim, estamos aqui. O tempo de Deus é o tempo que prevalece e o Senhor sabe de todas as coisas. Hoje eu estou aqui para falar sobre fidelidade de Deus para as nossas vidas. Esse é o tema da mensagem de hoje e o subtítulo da mensagem é Pondo Abraão à Prova. A gente vai ver que através dessa prova de Abraão, dessa provação que Deus deu a Abraão, a gente vai ver aí que Deus foi fiel com ele, com a promessa que ele tinha feito. Antes de falar aí sobre Abraão, eu queria falar um pouco sobre fidelidade no nosso cotidiano. E aí eu entrei aqui na internet e pesquisei aqui no Wikipedia o significado de fidelidade. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito aqui. Fidelidade, do latim fidelatis, fidelitas, isso. Pelo latim vulgar fidelitate. É o atributo ou a qualidade do que ou de quem é fiel, do latim fidelis, para significar que ou quem conserva, mantém ou preserva suas características originais, ou o que ou quem mantém-se fiel à referência. Nas relações humanas, fidelidade implica confiança e vice-versa. E essa relação de implicação mútua aplica-se quer entre os indivíduos, quer entre determinado sujeito e o objeto sobre sua consideração, que a seu turno também pode ser abstrato ou concreto. Essa co-significação originária mostra-se plena quando se trata de dois sujeitos, ambos com capacidade ativa, pois nesse caso se pode invocar o correlato, confiança, do latim cum, com fides, fé. Bom, isso aí. A Wikipédia nos trouxe aí uma declaração fiel sobre o que significa fidelidade. E a gente pode ver que fidelidade pode ser entre duas pessoas, pode ser entre uma pessoa e um objeto, pode ser de várias maneiras. E no nosso cotidiano realmente nós temos aí fidelidade entre casais, marido e mulher, namorado, namorada, entre amigos. Quem não tem um amigo fiel aí que quando precisa daquele conselho, daquela ajuda, de estar junto ali, vai lá e procura. Gente, por mais que tenha uma rede de amigos aí muito grande, tem sempre um ou dois ali que busca mais, que procura mais. Entre a família até mesmo, nós temos esse relacionamento familiar aí de fidelidade. Às vezes um primo, um tio que a gente é mais próximo, que é mais fiel, que é mais chegado, né? No trabalho, muitas vezes a gente tem um cargo de confiança, um cargo que requer ali uma confiança, e isso nos deixa fiel ali, porque a gente sabe que tem um papel a cumprir, um papel a executar, né? Então várias situações aí no nosso dia a dia nos exige fidelidade, né? Nos exige aí ser fiel aos nossos princípios, fiel a uma causa muitas vezes, né? Partindo desse princípio, queridos, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, que nos fez segundo a sua imagem e semelhança, e por sermos fiéis, aí termos essa característica que tem se diminuído cada vez mais no mundo, nos dias de hoje, né? É difícil hoje você encontrar alguém para ser fiel. Às vezes até a gente fala, mas fulano não é fiel, fulano traiu a esposa, traiu o amigo, enfim. Hoje eu quero trazer para você uma reflexão sobre a fidelidade de Deus, né? Sobre a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele é fiel e não volta atrás.
Então eu vou ler aqui para vocês o texto de Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 a 19. E diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar de Deus, ao lugar que Deus lhe havia designado ali. Edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até os dias de hoje: No monte do Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amados, a primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: fidelidade é equivalente a obediência. Quando você é fiel a alguma coisa, quando você é fiel a um princípio, quando você é fiel a uma pessoa, você se torna uma pessoa obediente, você se torna uma pessoa mais concisa das suas decisões, mais coerente com os atos que você tem, certo? Com Deus não é diferente. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, né, de reflexão, é responder ao chamado. Abraão por 2 vezes foi chamado por Deus, tanto nos versos 1 e 2 e no 11 e 12. Deus chamou ele, né, bradou do céu: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, né? Abraão simplesmente não questionou a ordem do Senhor, não perguntou: Oi, é comigo? O que está acontecendo? Deus falou e ele se pôs de prontidão, prontificou a obedecer a voz do Senhor quanto ao mandamento que o Senhor havia lhe dado. Segundo ponto, querido, no verso 3, nós vemos a obediência.
obediência de Abraão. Abraão não questionou, Abraão obedeceu, sem medo e sem dúvida. Quando Deus fala, nós temos que reconhecer a sua voz e obedecer. Aqui no versículo 3, ele fala exatamente sobre isso. Deus mandou, Abraão já de prontidão, já levantou, arrumou as coisas, pegou tudo que tinha que pegar, pegou o filho, os ajudantes lá, os servos dele, foi para onde Deus mandou. Terceiro ponto, amados, os preparativos. Quem é fiel, quem tá ligado aí nessa fidelidade com Deus, tá sempre preparado, tá sempre ouvindo a voz de Deus e se preparando. E aqui no versículo 3 também, na parte B do versículo, ele diz assim, ó, vou até ler para vocês de novo. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Um pouquinho antes ele diz aqui que juntou a lenha, pegou o jumento e tal, tendo preparado seu jumento, né? Então é preparativo. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você tem que se preparar, você tem que fazer as coisas, arrumar tudo para que os preparativos fiquem prontos para você poder seguir, certo? Então, preparativos. A gente pode até notar aí na parábola das 10 virgens também, né? Que 5 estavam prontas para a chegada do noivo e as outras 5 estavam dormindo, tava nem aí, tava lá de tricô, né, conversando e tal, enfim. Então a gente tem que estar sempre ligado aí, sempre preparado para o que Deus nos mandar, né, para ouvir a voz do Senhor. Quarto ponto é olhar para Deus. Olhar para Deus, devemos olhar para Deus. Verso 4, ó. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. De longe, a Bíblia fala aqui, ó, viu o lugar de longe. Nós temos que ter um alvo, uma meta, um objetivo. Saber aonde ir. Saber qual é o desígnio do Senhor para a nossa vida. Saber o que Deus nos manda, para onde está apontado a vontade de Deus. Você sabe para onde você está indo? Você reconhece a voz do Senhor? Você tem olhado, visto o Senhor de longe na sua vida? Ou você olha para Deus e vê que Deus está longe? Então, fica aí essa meditação. Quinto ponto, irmãos, é que em dado momento da nossa caminhada com Deus, em algumas situações, nós devemos seguir sozinhos. Verso 5 diz aqui que ele deixou os servos e seguiu sozinho com as coisas do sacrifício e o filho dele. A sua parte, meus irmãos, é somente sua. Leva seus equipamentos, leva toda a sua bagagem, leva a sua experiência, mas em dado momento você tem que seguir sozinho. Tem uma outra parte aqui que fala sobre Moisés, que Moisés, quando saía para orar, ele pegava a tenda dele de oração e se isolava. Então existem momentos na vida do cristão, na vida de quem busca a Deus, que nós temos que caminhar sozinhos, nós temos que buscar a Deus sozinhos. Não podemos depender de outras pessoas, certo? Sexto ponto aqui, ó, que eu quero discutir com vocês é seguir em frente. Nos versos 7, 8 e 9 a gente vê isso aqui. Abraão seguiu em frente com a ordem de Deus, sem questionar, sem duvidar. Ele foi lá, preparou tudo, levou o filho, pegou o filho, preparou tudo e estava pronto para sacrificar Isaac sem questionar. Abraão sabia o que Deus tinha para ele, conhecia a promessa de Deus para ele. Como pai, com certeza ele devia estar com o coração apertado. Eu não tenho filhos ainda, mas eu imagino como deve ser uma dor de perder um filho. E Abraão sentia isso porque ele era homem como nós, tinha sentimentos, mas ele cria na promessa do Senhor e ele seguiu em frente, sabendo que Deus ia fazer alguma coisa. Conhecia a voz de Deus. Sétimo ponto aqui, ó, versículos 8 e 13. 8 e 13, provisão de Deus. Deus viu sinceridade no coração de Abraão, viu verdade no coração de Abraão e proveu.
né, um cordeiro para pôr no lugar de Isaac. Nós temos que crer na provisão de Deus. Abraão sabia da promessa de Deus, sabia o que Deus tinha para fazer e cria na provisão de Deus, que é o 8º ponto que eu quero falar para vocês aqui no verso 13, parte B do versículo, que diz o seguinte: tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, Abraão sabia da provisão divina, confiava no Senhor e teve essa provisão divina, né? E aqui nós podemos fazer um comparativo com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso cordeiro, é o cordeiro que foi dado a nós no nosso lugar. Esse texto todo aqui, irmãos, reflete o sacrifício de Jesus na cruz, né? E o último ponto aqui, no versículo 13b, também o cumprimento das promessas de Deus. Na verdade não é nem o 13, é mais pra frente aqui, ó, é o 19, o 18, aliás. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E no 17 ele vai falar mais uma vez da promessa de que Abraão seria pai de muitas nações, certo? Então, irmãos, é isso. A gente tem que ser fiel a Deus sem questionar, sem ter dúvidas, tem que crer na fidelidade do Senhor, porque esse Deus que a gente serve, meus queridos, esse Deus que a gente busca aí, ele não é louco, ele não é maluco, ele não faz as coisas sem propósito. Então, quando Deus te manda fazer alguma coisa, te fala para esperar alguma coisa, te dá alguma ordem, é porque Deus está te pondo à prova para ver a sua fidelidade, para ver a sua confiança, a sua obediência. Então, que nessa manhã você possa ser cheio do Espírito Santo, que essa palavra possa chegar ao teu coração e que você possa desfrutar da fidelidade de Deus para com a sua vida. Eu tenho vivido essa fidelidade por escolhas que eu fiz, de obedecer a Deus, de sacrificar coisas da minha vida que me eram importantes, que me eram boas, que eu precisava ou achava que precisava, e o Senhor tem sido fiel comigo. Então, que o Senhor possa te abençoar mais uma vez grandemente. É o que eu digo sempre: precisa do Senhor, faz uma oração com as suas palavras de dentro do seu coração, põe Deus à prova, no sentido não de questionar a Deus, de duvidar de Deus, mas faça uma oração buscando a fidelidade de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai abençoar a sua vida e vai te encher com o Espírito Santo. Fica na paz do Senhor, obrigado mais uma vez, já sabe, gostou, vai lá, curte, conhece alguém que precisa ouvir isso também, compartilha e sejam cheios do Espírito Santo. Fiquem na paz, um abraço.